No verão de 1974, a Alemanha Ocidental, então dividida pelo frio muro de Berlim, tornou-se o centro do mundo. Foi um verão turbulento, mas em campo, a seleção alemã, sob a liderança do gigante silencioso Helmut Schön, escreveu uma jornada incrível na Copa do Mundo em casa. Diante de uma bela e encantadora Holanda, com o futebol total de Johan Cruyff, os alemães optaram por um estilo de jogo disciplinado, científico, mas também astuto e corajoso. A vitória por 2-1 na final em Munique não só trouxe para casa a prestigiosa Taça de Ouro, como também afirmou uma verdade. O futebol é um jogo de momentos e de espírito indomável. Esses momentos se tornaram parte inesquecível da memória, um símbolo da tenacidade e da vontade alemãs. Mas quando as luzes do Estádio Olímpico se apagaram repentinamente, quando os gritos de Weltmeister, campeão mundial, se dissiparam no passado, os heróis daquele ano retornaram à vida real, repleta de reviravoltas. Mais de meio século se passou, o tempo é como um rio que nunca para de fluir, levando embora sua juventude e deixando marcas de alegria, raiva, amor e ódio em suas vidas. Alguns se tornaram poderosos imperadores, outros encontraram paz em um pequeno canto de um café. E houve também aqueles que partiram para sempre, deixando para trás um pesar infinito. Acalmemos nossos corações ao ouvir a história do destino dos garotos da Die Mannschaft em 1974. Gerd Müller, der Bomber, o rei dos bombardeiros, era o terror de qualquer defesa. Na Copa do Mundo de 1974, aos 28 anos, marcou o gol decisivo da final, com seu característico chute giratório. Baixo, atarracado, com pés grandes e um equilíbrio incrível, Müller era despretensioso, mas devastadoramente eficaz. Era um matador na área, capaz de converter as menores chances em gols. Após se aposentar dos gramados nos Estados Unidos, a vida de Gerd Müller mergulhou em profunda escuridão. Ele sofreu de depressão e alcoolismo, perdendo-se completamente quando deixou de estar sob os holofotes. Foram seus ex-companheiros de equipe, como Hoeneß e Beckenbauer, que o ajudaram, levando-o para a reabilitação e lhe deram a oportunidade de treinar o time juvenil do Bayern de Munique. Müller reencontrou a alegria, tornando-se um mentor dedicado, guiando jovens talentos como Thomas Müller e Philipp Lahm. Ele viveu uma vida reservada e humilde, em completo contraste com os gols explosivos que marcava em campo. Mas o destino é cruel. Nos últimos anos de sua vida, a memória do rei dos bombardeiros foi gradualmente apagada pela terrível doença de Alzheimer. Ele não se lembra mais dos gols, não reconhece mais seus familiares e vive tranquilamente em um asilo, recebendo cuidados especiais. O antigo herói agora está atordoado como uma criança, esquecendo-se da aura que um dia criou. E então, em 15 de agosto de 2021, Gerd Müller faleceu aos 75 anos. Sua morte foi uma triste notícia, encerrando a vida do maior atacante da história do futebol alemão. Seu legado são os recordes de gols que desafiam o tempo e a lição de espírito de equipe que salvou uma vida. Hans-Georg Schwarzenbeck, de 26 anos, é conhecido como o guarda-costas do imperador. Se Beckenbauer avança, Schwarzenbeck recua para dar cobertura. Seu estilo de jogo é rústico, simples, focado na força e em intervenções oportunas. Ele aceita ser o coadjuvante, aceitando ser o jogador que limpa a área para que Beckenbauer possa brilhar. Fora dos campos de futebol, Schwarzenbeck escolheu um caminho completamente diferente do de seus companheiros de equipe milionários. Ele abriu uma pequena papelaria em Munique e todos os dias vendia jornais e revistas no balcão. Os clientes que vinham comprar jornais às vezes não percebiam que o gentil e tranquilo dono da loja era o campeão mundial. Ele rejeitou o glamour e encontrou a felicidade em uma vida simples e comum com sua família e vizinhos. A humildade de Schwarzenbeck é o que mais o impressiona. Ele é discreto em campo e discreto na vida.
Ele é a prova de que não é preciso ser a estrela mais brilhante para ser a mais feliz. Agora, aos 75 anos, Schwarzenbeck se aposentou, fechou seu mercadinho, mas ainda vive uma vida tranquila em Munique. Ele continua sendo o querido Katje no coração dos torcedores do Bayern, um herói simples do dia a dia. Paul Breitner, com apenas 22 anos, foi o rebelde mais ousado do futebol alemão na Copa do Mundo de 1974. Seu cabelo afro e barba espessa o tornaram um símbolo de rebeldia, mas foi seu estilo explosivo que o marcou profundamente. Breitner cobrou o pênalti com frieza na final e marcou o gol de empate, um momento reservado para os destemidos. Embora começasse como lateral, ele tinha a versatilidade de um meio-campista central, combinando perfeitamente força física com inteligência tática. Após a glória de 1974, Breitner deu uma guinada espetacular ao se juntar ao Real Madrid e passar a jogar no meio-campo. Retornou ao Bayern de Munique e formou a famosa dupla Breitnige com Rummenigge. Breitner era conhecido como um intelectual de esquerda que lia abertamente livros de Mao Tse-tung e Che Guevara, e não tinha medo de criticar a federação ou seus próprios companheiros de equipe. Após se aposentar, tornou-se um comentarista incisivo e um jornalista intransigente. Também trabalhou como consultor do Bayern de Munique, mas sempre manteve certa distância dos dirigentes devido à sua personalidade franca. Existe uma notável coerência entre o Breitner indomável em campo e o Breitner fora dele: independência e indiferença. Ele raspou a barba espessa e tornou-se mais elegante, mas sua arrogância e pensamento crítico permaneceram intactos. Levou uma vida tranquila com a família, longe de escândalos pessoais, mas sempre que falava de futebol, toda a Alemanha tinha que ouvir. Hoje, aos 72 anos, Paul Breitner ainda goza de boa saúde e desempenha o papel de embaixador da marca, uma lenda viva do Bayern de Munique. Ele aproveita o tempo na terceira idade, mas a chama do entusiasmo nos olhos do rebelde de outros tempos parece nunca se extinguir. Uli Hoeneß, de 22 anos, é um furacão na ala, com uma velocidade estonteante. Ele sofreu o pênalti na final com um drible ousado. Hoeneß representa juventude, ambição e um espírito ofensivo intransigente. Mas a vida de Hoeneß depois disso foi um verdadeiro sucesso de bilheteria. Ele se aposentou precocemente devido a uma lesão no joelho aos 27 anos e se tornou o CEO mais jovem da história da Bundesliga. Com sua perspicácia nos negócios, transformou o Bayern de Munique em um poderoso império financeiro. Em 1982, sobreviveu milagrosamente a um trágico acidente de avião, sendo o único sobrevivente. No entanto, em 2014, teve problemas com a justiça por sonegação de impostos e foi preso. Após ser libertado da prisão, Hoeneß retornou ao Bayern como presidente, recebido como um herói que retornava. Sua vida foi uma série de altos e baixos extremos, de campeão mundial a vítima de um acidente de avião, de magnata a prisioneiro, e então renascimento. Ele foi um homem de ação, de erros e correções, que jamais desistiu. Agora, aos 72 anos, Uli Hoeneß ainda é o padrinho do futebol alemão e sua voz ainda tem peso. Ele desfruta da vida às margens do lago Tegernsee, relembrando uma vida extraordinária que poucos têm a oportunidade de vivenciar. Wolfgang Overath, de 30 anos, era um maestro talentoso com um pé esquerdo extremamente habilidoso. Na Copa do Mundo de 1974, foi escolhido para ser titular no lugar de Günther Netzer e provou que o técnico Schön estava certo com sua excelente capacidade de controlar a partida. Overath jogava como um artista, desenhando curvas suaves em um time de muita garra. Toda a carreira de Overath foi dedicada a um único amor: o FC Köln. Após se aposentar, tornou-se presidente do clube por muitos anos. Ele também é conhecido por suas atividades filantrópicas, especialmente o Fundo de Apoio a Moradores de Rua e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Overath é um verdadeiro cavalheiro, educado, gentil e atencioso.
Ele usa sua fama para alegrar a vida daqueles que se encontram em circunstâncias desfavoráveis. Seu brilhantismo em campo se traduziu em compaixão na vida. Overath não apenas marcou gols, como também inspirou esperança nos menos afortunados. Hoje, aos 80 anos, Wolfgang Overath ainda goza de boa saúde e continua suas atividades sociais. Ele é um monumento à lealdade e à humanidade, respeitado não só em Colônia, mas em toda a Alemanha. Berti Vogts, apelidado de Der Terrier, de 27 anos, era a personificação do trabalho árduo e da tenacidade. Sua tarefa na final de 1974 era a mais difícil do mundo na época, marcar Johan Cruyff, e Vogts conseguiu. Ele apagou a imagem de São Johan com sua tenacidade e disciplina de ferro. Vogts não jogava para receber elogios, ele jogava para destruir a criatividade de seus adversários. Após uma brilhante carreira como jogador no Borussia Mönchengladbach, Vogts dedicou-se à carreira de treinador. Levou a seleção alemã à vitória no Campeonato Europeu de 1996 e, em seguida, aventurou-se por diversos países, como Escócia, Nigéria e Azerbaijão. A vida de Vogts é uma sequência de dias de trabalho ininterrupto. É um homem trabalhador, sério, reservado e, por vezes, considerado austero. Vive de forma simples, sem ostentação, mantendo sempre a imagem de um profissional. O Terrier, em campo, e Vogts, fora dele, compartilham a mesma lealdade e dedicação. Ele dedicou sua vida ao futebol sem buscar reconhecimento. Independentemente de ter tido sucesso ou fracassado como treinador, sempre manteve a cabeça erguida por ter dado o seu melhor. Hoje, aos 77 anos, Berti Vogts aposentou-se após anos de peregrinação. Ele raramente aparece na mídia, mas continua sendo um conselheiro respeitado, uma testemunha viva do espírito alemão de nunca desistir. Jürgen Grabowski, de 29 anos, é um dos jogadores mais técnicos da Alemanha. Ele começou o torneio no banco de reservas, mas seu talento e capacidade de aterrorizar as defesas adversárias o levaram a ser titular nos jogos mais importantes. Capitão lendário do Eintracht Frankfurt, Grabowski traz elegância e compostura ao jogo. Após se aposentar devido a uma lesão, Grabowski teve uma breve passagem como técnico interino, mas logo se aposentou do futebol profissional. Ele entrou para o ramo de seguros e levou uma vida tranquila, longe de controvérsias. Era lembrado como um homem exemplar, leal e que sempre cumpria suas promessas. Grabowski dedicou grande parte do seu tempo à família e ao seu clube, o Frankfurt, onde era reverenciado como um deus vivo. A carreira e a vida de Grabowski foram tão tranquilas quanto um rio calmo, em contraste com sua habilidade em driblar em campo. Mas era essa simplicidade que lhe trazia a felicidade. No entanto, a jornada desse artista do futebol chegou ao fim. Em 10 de março de 2022, Jürgen Grabowski faleceu em um hospital em Wiesbaden, após um longo período de diálise renal aos 77 anos. Sua morte fez com que o Eintracht Frankfurt e o futebol alemão perdessem um de seus maiores ídolos, uma lenda de lealdade. Franz Beckenbauer, aos 28 anos, era a alma da seleção da Alemanha Ocidental em 1974. Não só era o capitão, como também o Kaiser, o homem que revolucionou a função de líbero, transformando o jogador em uma plataforma de lançamento para todos os ataques. Com seu jeito tranquilo, a cabeça erguida e seus passes artísticos de trivela, Beckenbauer se tornou o coração e o cérebro da equipe. A imagem dele jogando com dor enquanto comandava a defesa com sua autoridade natural ficou marcada na história. Seu desempenho naquele ano foi uma rara combinação de elegância e precisão quase absoluta. Após o auge em 1974, a carreira de Beckenbauer continuou a florescer. Ele foi para os Estados Unidos jogar pelo New York Cosmos com o Rei Pelé, criando uma verdadeira febre futebolística na terra das estrelas e listras.
Quando se aposentou, assumiu o comando técnico e fez o que apenas Mário Zagallo e mais tarde Didier Deschamps conseguiram: conquistar a Copa do Mundo como jogador e como técnico, em 1990. Não parando por aí, tornou-se um grande treinador, o homem por trás do sucesso do Bayern de Munique e o principal arquiteto da conquista da Copa do Mundo de 2006 para a Alemanha. Beckenbauer é comparado a Lichtgestalt, uma figura luminosa cujas mãos se transformam em ouro onde quer que ele as toque. No entanto, a vida pessoal do imperador não foi isenta de momentos difíceis. Em seus últimos anos, ele enfrentou acusações de corrupção relacionadas aos direitos de organização da Copa do Mundo de 2006, o que manchou um pouco sua imagem perfeita. Ele escolheu viver recluso em Salzburgo, Áustria, longe da mídia, enfrentando uma saúde cada vez mais debilitada, perdendo a visão de um olho e sofrendo ataques cardíacos. Ele também sofreu muito com a perda de seu filho Stefan em 2015. Beckenbauer, em seus últimos anos, era um velho pensativo, contemplando a glória e o vazio. No entanto, a jornada do grande imperador teve que ser interrompida. Em 7 de janeiro de 2024, Franz Beckenbauer faleceu nos braços de sua família, aos 78 anos. Sua partida foi um grande choque, deixando um imenso vazio que não poderá ser preenchido no coração do futebol alemão e mundial. Seu legado não se resume apenas a títulos, mas também a um padrão de elegância eterna. Sepp Maier, de Katze von Anzing, o gato de Anzing, chegou à Copa do Mundo de 1974 no auge de sua carreira, aos 30 anos. Ele era o goleiro perfeito, o homem que trazia tranquilidade absoluta com seus reflexos relâmpago e domínio da área. Na final, foi Maier quem impediu que a Holanda criasse chances claras de gol, resistindo até o último minuto. Ele não só segurava a bola com precisão, como também com maestria, com um estilo de jogo repleto de improvisação. A carreira de Maier estava no auge quando a tragédia o atingiu. Em 1979, um grave acidente de trânsito o deixou seriamente ferido, forçando-o a se aposentar precocemente. Sem se deixar abater, Maier passou a treinar goleiros e se tornou o grande mestre de Oliver Kahn. Ele esteve ligado ao Bayern de Munique e à seleção alemã por décadas, inspirando gerações de jovens jogadores. Na vida real, Maier era conhecido por seu senso de humor, um verdadeiro comediante com piadas travessas que ajudavam a aliviar a pressão sobre seus companheiros de equipe. Ele chegou a fazer mágicas e participar de programas de TV. A imagem de um goleiro saltando no gol e a de um senhor alegre e sempre sorridente na vida real são duas faces da mesma moeda. Sepp Maier. Ele usava o sorriso para enfrentar as dificuldades, incluindo um acidente que quase lhe custou a vida. Viveu uma vida otimista, apreciando a alegria das coisas mais simples, como jogar golfe ou passear com o cachorro. Agora, aos 79 anos, Sepp Maier está completamente aposentado, vivendo tranquilamente no sul da Alemanha. Ele ainda é carinhosamente chamado de o goleiro da seleção pelos torcedores, um símbolo de otimismo e espírito de superação. Bernd Holzenbein, de 28 anos, foi o jogador que se jogou na área na final, sofrendo o pênalti que empatou para a Alemanha. Embora os holandeses sempre tenham considerado a jogada uma simulação, os alemães a viram como uma artimanha necessária. Holzenbein tinha grande velocidade e faro de gol, o que o tornava uma ameaça constante na ponta. Após sua brilhante carreira no Frankfurt, ele foi jogar nos Estados Unidos e depois retornou para trabalhar como vice-presidente e chefe de olheiros de seu antigo clube. Ele tem um olhar apurado para o talento, tendo descoberto muitos grandes jogadores, como Uwe Bein e Tony Yeboah. Holzenbein é conhecido por ser uma pessoa inteligente e bem-humorada, que sempre sabe como lidar com qualquer situação, como quando conseguiu um pênalti anos atrás. A vida de Holzenbein esteve ligada ao futebol até seus últimos dias. Ele ainda ia regularmente ao estádio, acompanhando seu amado time.
Ele era parte viva da história do Eintracht Frankfurt. No entanto, em 15 de abril de 2024, Bernd Holzenbein faleceu aos 78 anos após uma longa batalha contra uma grave doença. Sua morte deixou muitas controvérsias sobre o antigo jogador de futebol. Mas, acima de tudo, respeito por um campeão mundial que dedicou toda a sua vida ao futebol. Rainer Bonhoff, o jogador mais jovem da equipe titular, com 22 anos, atuou como ponta-direita com energia juvenil e talento para cruzamentos. Foi Bonhoff quem deu a assistência para o gol da vitória de Gerd Müller. Ele foi comparado a um motor na ala, incansavelmente atacando e defendendo. Bonhoff é o único jogador alemão a conquistar o campeonato europeu 2 vezes, 1972, 1980. Após se aposentar dos gramados, teve uma carreira de sucesso como treinador na Alemanha e na Escócia. Atualmente, é vice-presidente do Borussia Mönchengladbach. A vida de Bonhoff é marcada pela dedicação constante. Ele é uma pessoa tranquila, de grande prestígio e que sempre trabalha com o máximo senso de responsabilidade. Hoje, aos 71 anos, Rainer Bonhoff continua trabalhando arduamente para revitalizar Mönchengladbach. Ele é a ponte entre o passado glorioso e o presente, inspirando a geração mais jovem com sua própria experiência conquistada com muito esforço. Bernhard Bernd Kuhlmann, de 24 anos, era um jogador versátil do Colônia. Na Copa do Mundo de 1974, disputou 3 partidas e marcou 1 gol. Kuhlmann era o tipo de jogador que todo treinador precisava. Não era excepcional, mas sempre fazia sua parte e estava disposto a se sacrificar pela estratégia geral. Seu apelido, Kulo, era sinônimo de confiabilidade. Após se aposentar precocemente por motivos de saúde, Kuhlmann tornou-se agente de jogadores e integrou a diretoria do FC Colônia. Levou uma vida bastante reservada em sua cidade natal. Seu filho, Carsten Kuhlmann, mais tarde se tornou jogador profissional. Kuhlmann viveu como um homem de família, apoiando discretamente a carreira do filho e mantendo boas relações com seus ex-companheiros de equipe. Agora, aos 74 anos, Bernhard Kuhlmann vive uma aposentadoria tranquila. Ele raramente aparece em público, satisfeito com o que conquistou e contribuiu para o futebol alemão. Dieter Herzog, de 27 anos, era um ponta esquerda do Fortuna Düsseldorf. Ele jogou 2 partidas na Copa do Mundo de 1974, demonstrando velocidade e habilidade. Embora não fosse titular absoluto, a contribuição de Herzog para o rodízio do elenco foi crucial para manter os jogadores principais em forma. Após se aposentar, Herzog passou um longo período no Bayer Leverkusen como olheiro. Desempenhou essa função discretamente por décadas, contribuindo enormemente para a construção das bases do clube. Herzog é meticuloso, paciente e tem um olhar apurado. Hoje, aos 77 anos, Dieter Herzog ainda é lembrado com respeito no mundo do olheiro alemão. Ele leva uma vida simples, aproveitando a velhice após anos percorrendo campos de futebol em busca de talentos. Jupp Heynckes, de 29 anos, era um grande atacante, mas teve o azar de jogar na mesma época que Gerd Müller. Na Copa do Mundo de 1974, disputou apenas 2 partidas e não marcou nenhum gol. No entanto, a qualidade de Heynckes era inquestionável. Ele era um atacante inteligente, técnico e extremamente preciso. A carreira de Heynckes como treinador foi ainda mais brilhante do que a sua como jogador. Ele é um dos maiores treinadores de todos os tempos, tendo levado o Bayern de Munique a uma tríplice coroa histórica em 2013 e o Real Madrid à conquista da Liga dos Campeões em 1998. Heynckes era apelidado de Osram Lâmpada, porque seu rosto frequentemente ficava vermelho quando treinava, mas ele era um cavalheiro, sábio e cheio de humanidade. Sempre foi respeitado por seus pupilos como um pai. Agora, aos 78 anos, Jupp Heynckes desfruta da aposentadoria em sua fazenda em Schwalmtal com a esposa e o cachorro de estimação. Ele se afastou completamente do mundo agitado do futebol, encontrou paz e serenidade na natureza
e completou uma jornada lendária de forma perfeita. Heinz Flohr, de 26 anos, capitão do Colônia, era um meio-campista de altíssimo nível técnico. Ele disputou 3 partidas naquele torneio. Flohr possuía excelente habilidade de drible e visão tática. Ele era o cérebro do Colônia, aquele que trazia arte ao jogo. No entanto, a vida de Flohr terminou em tragédia e lágrimas. Após se aposentar devido a uma grave lesão sofrida em uma entrada violenta, ele passou a ter muitos problemas cardíacos. Em 2010, sofreu um AVC e ficou em estado vegetativo por 3 anos. Os últimos anos de Flohr foram passados em absoluto silêncio em seu leito de hospital, em meio à dor de seus familiares. Em 15 de junho de 2013, o coração de Heinz Flohr parou de bater aos 65 anos. Sua morte foi uma grande perda, um lembrete da fragilidade da vida humana. O legado de Flohr é um toque aveludado que os torcedores do Colônia jamais esquecerão. Herbert Wimmer, de 29 anos, apelidado de Pulmão de Ferro, era o incansável jogador que substituía Günter Netzer no Gladbach. Na Copa do Mundo de 1974, atuou em 2 partidas. Wimmer era um jogador dedicado que sacrificava seu ego pela equipe. Após se aposentar, Wimmer levou uma vida muito reservada. Teve alguns problemas no quadril devido ao excesso de treinamento na juventude, mas sempre manteve um espírito otimista. Evitava a mídia e aproveitava a vida com a família. Aos 79 anos, Herbert Wimmer vive tranquilamente em sua cidade natal. Ele é a personificação dos trabalhadores diligentes que criam a base para grandes vitórias. Horst Dieter Höttges, de 30 anos, apelidado de o Eisenfuss, Pernas de Ferro, é uma lenda do Werder Bremen, famoso por seu estilo de jogo duro e intransigente. Na Copa do Mundo de 1974, ele jogou apenas uma partida, mas seu papel no vestiário foi enorme. Após sua carreira, Höttges tornou-se empresário e treinou times amadores. Em seus últimos anos, lutou contra a demência em um lar de idosos. O ex-zagueiro gradualmente esqueceu seu passado glorioso. Em 22 de junho de 2023, Horst Dieter Höttges faleceu aos 79 anos. Sua morte deixou os torcedores do Werder Bremen e a seleção alemã em luto, encerrando a vida de um verdadeiro guerreiro.